soldados em emboscada, drones pairando acima, fora de vista, prontos para atacar. Esses são os medos dos soldados russos ao lutar contra a Ucrânia. Mas agora, um novo terror surgiu no campo de batalha. Um terror que nenhum lutador russo poderia esperar ver chegando. As florestas onde grande parte dos combates na guerra da Ucrânia ocorre estão sendo usadas contra a Rússia. A Ucrânia inventou uma engenhosa maneira de transformar uma árvore em um eficaz destruidor de tanques. Em 22 de julho, o Kiev Post relatou o mais recente exemplo de engenhosidade e inovação tática ucraniana no campo de batalha. Segundo o Kiev Post, um vídeo da agência russa RAI Novosti mostra que soldados russos descobriram minas anti-tanque ucranianas escondidas dentro de tocos de árvores realistas. Um tronco potencialmente devastador foi descoberto na região de Kursk, na Rússia, que tem o oblast contra-invadido pela Ucrânia. Em 2024, a Rússia pensava ter eliminado todos os soldados ucranianos da região. A mina dentro de um toco de árvore revela que as forças de Putin ainda enfrentam muito perigo ao patrulhar em Kursk. A mina inovadora da Ucrânia provavelmente estava escondida entre um monte de troncos semelhantes, relata o Kiev Post. A ideia aqui é simples. Troncos são comuns nas florestas onde grande parte dos combates ocorre na guerra da Ucrânia. Um tanque russo passando por essa floresta não suspeitaria de um pequeno monte de madeira, presumindo que foi deixado para trás quando a Ucrânia invadiu Kursk. Os tanques passam por cima da madeira, então a mina explode e o tanque russo é destruído. Falando sobre o que sua equipe descobriu, o comandante adjunto da unidade russa que encontrou a mina única explicou como a Ucrânia a criou. De um lado está a munição, do outro a estrutura de madeira, disse o comandante Bogdan Miranov à RAI Novosti. O interessante é que está muito bem disfarçada e imperceptível até para profissionais. A mina de árvore inovadora da Ucrânia só foi descoberta porque a equipe russa de desminagem estava operando na área onde ela foi encontrada. A maioria das unidades militares da Rússia não tem acesso a tais equipes. Na melhor das hipóteses, eles podem ter alguns detectores de metal se souberem que estão atravessando uma zona minada. Mas as patrulhas na floresta de Kursk provavelmente são deixadas à própria sorte, vulneráveis a emboscadas das minas de madeira da Ucrânia. Desta vez, não o aconteceu, mas a Ucrânia provavelmente deixou para trás várias dessas armas baseadas em árvores em Kursk, jogando o jogo dos números. Mais cedo ou mais tarde, vamos ouvir notícias sobre uma dessas minas, pegando uma patrulha russa de surpresa. E quando isso acontecer, essa patrulha será devastada. Porque a Ucrânia está escondendo minas anti-tanque muito poderosas em tocos de árvores. Miranov relata que a mina específica que sua equipe descobriu era uma mina anti-tanque de pressão 3, que é uma mina anti-tanque, originalmente projetada para ser lançada de helicópteros. Então, elas cairiam diante das unidades inimigas em avanço. A mina também pode ser disparada por vários tipos de lançadores de foguetes múltiplos e plantada com máquinas de mineração. A Ucrânia não usou ferramentas convencionais, mas plantou manualmente a mina, criando uma camuflagem elaborada em árvores, esperando que a Rússia não a detectasse. Se um tanque de Putin passasse por essa mina, ele acionaria uma arma com 10 libras de força explosiva altamente concentrada, capaz de penetrar até 99 centímetros de armadura. Isso é suficiente para tirar os trilhos de um tanque e potencialmente danificar o corpo do veículo. A consciência coletiva para munição não detonada detalha que o mina anti-tanque de pressão 3 não é uma invenção ucraniana. Na verdade, é uma mina russa, o que sugere que a Ucrânia, provavelmente, tem um estoque remanescente da época da União Soviética. A mina é difícil de ser avistada em florestas. Ela possui uma coloração verde-oliva com marcas pretas, permitindo que se camufle no ambiente. É retangular, facilitando seu enterro ou ocultação entre os destroços. Além disso, possui um fusível de influência magnética, que gera um campo magnético, que atua como mecanismo de disparo da mina. Após ser posicionada, a mina leva cerca de 60 segundos para se armar e ficar à espera. Quando um veículo blindado, como um tanque, passa sobre a mina, as flutuações no campo magnético ao seu redor a acionam e detonam. É aqui que a forma retangular da mina entra em jogo. Esse corpo simples abriga cargas conformadas que criam uma explosão poderosa o suficiente para penetrar um tanque e matar a tripulação dentro. Para a preocupação da infantaria russa, essa mina anti-tanque também pode funcionar como uma mina antipessoal.
é altamente sensível a mudanças no campo magnético ao redor, o que significa que um passo em falso na mina pode ser fatal para um soldado. A equipe russa de desminagem ficará feliz por ter encontrado essa poderosa mina camuflada. Mas a pergunta deve ser feita: por que a Ucrânia está escondendo minas dentro das árvores? O exército búlgaro fornece algumas possíveis respostas em seu relatório sobre a mina única da Ucrânia. Diz que usar uma árvore como camuflagem torna uma mina já difícil de detectar praticamente invisível a olho nu. É também um uso inteligente do ambiente. Quando você está cercado por florestas e troncos cortados, como saberá se alguma madeira abriga uma mina terrestre? Esse é o ponto. Mesmo que os soldados russos eventualmente detectem quais troncos contêm uma mina, você não pode. Eles terão gasto tanto tempo nisso que qualquer plano anterior fica atrasado. O tempo é vital para a Ucrânia ao organizar sua defesa contra a Rússia. Além disso, a Ucrânia pode usar essas minas para dificultar o avanço das tropas russas, tornando-as alvos fáceis para emboscadas. Imagine só, um tanque russo atravessando uma floresta com medo de ser explodido por uma mina, decide parar. Se houver equipe de desminagem disponível, ela procura. Enquanto isso, as forças russas estão presas no lugar, vulneráveis aos drones e à artilharia ucraniana. Os soldados russos estão entre a cruz e a espada, sem uma escolha certa. Eles ou avançam sem verificações, arriscando acionar minas anti-tanque, ou param e ficam vulneráveis a outras armas. É uma estratégia engenhosa da Ucrânia, e você tem que se perguntar quantas dessas minas de árvores ainda estão espalhadas pelo campo de batalha de Kursk. A nota militar búlgara também considera a questão da antecipação de ameaças. Camuflando minas com tocos de árvores, a Ucrânia pode instalá-las em locais que a Rússia acredita não estarem minados. Caminhos florestais desgastados e até mesmo estradas podem se tornar armadilhas mortais. Afinal, tocos de árvores e troncos não são estranhos para as estradas russas. A Ucrânia deseja criar um cenário em que as tropas russas, antes seguras, agora precisam ficar em alerta, não apenas de coisas que parecem fora do lugar, mas de itens cotidianos vistos constantemente em suas rotas. O medo é tão visado quanto a destruição e funciona como um feitiço, quando uma mina está tão bem escondida que apenas alguém com um detector de metais tem esperança de descobri-la. Ainda assim, a Rússia encontrou esta mina. Isso significa que encontrou uma entre potencialmente dezenas. Mas o mais importante é o que essa descoberta significa para a guerra na Ucrânia. Kursk, algo que Putin reluta em admitir, continua sendo uma zona de guerra ativa. Anteriormente, mencionamos que a Ucrânia contra-invadiu Kursk em agosto de 2024. A incursão foi a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que uma força inimiga entrou em território russo, sendo uma grande humilhação para Putin. Ele se colocou como o homem forte da política russa, o único capaz de proteger o país de seus inimigos. A armadura de homem forte foi abalada quando a Ucrânia invadiu Kursk, principalmente após ser revelado que a Ucrânia tomou 93 assentamentos e cerca de 460 milhas quadradas do Oblast. Putin levou meses para formular uma resposta. Até o final de novembro, ele tinha 50 mil soldados, incluindo cerca de 10 mil a 12 mil tropas norte-coreanas, prontos para retomar o território perdido. Os combates se estenderam até 2025. No fim, a Rússia prevaleceu, ou ao menos foi o que Putin declarou. No final de abril, a Cable News Network relatou que a Rússia alegou ter recuperado todo o território perdido de Kursk. Putin declarou que a aventura do regime de Kiev falhou completamente, embora não tenha sido totalmente preciso nessa avaliação. Mesmo na época, a Ucrânia afirmou que os combates continuavam na Oblast, e o comandante do exército ucraniano, Olei Shiraev, disse à Cable News Network que a Rússia ainda não havia libertado totalmente a região de Kursk. Estamos trabalhando, lutando, não são sucessos territoriais, mas na destruição de veículos blindados e pessoal inimigos. Por mais que Putin quisesse agir como se tudo estivesse sob controle em Kursk, claramente não estava. Em julho, o problema de Kursk continua sendo um obstáculo para Putin. Em 8 de julho, o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Siersky, declarou que a Ucrânia recuperava posições em Kursk e na região fronteiriça de Belgorod. Siersky relatou 188 confrontos com a Rússia em um único dia.
Ele informou no Telegram que enfatizou a restauração de posições e a manutenção de territórios nas regiões de Kursk e Belgorod da Rússia. Durante reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Siersky conclui: continuamos a conter um grupo inimigo significativo na área de fronteira. O inimigo não encontrará paz aqui. Isso é um grande problema para Putin. Ele quer que o mundo pense que Kursk está novamente sob controle russo, mas a Ucrânia afirma estar retomando território na região. Isso levanta questões sobre a mina que as forças russas acabaram de descobrir. Foi deixada da primeira vez que a Ucrânia invadiu Kursk. A mina na árvore poderia ter sido um presente oculto para forças russas patrulhando uma antiga posição ucraniana. Essa mina pode indicar que a Ucrânia está novamente penetrando profundamente em Kursk, em vez de ter sido deixada para trás após uma retirada. A mina na árvore da Ucrânia poderia ser uma das várias colocadas para retardar os soldados russos, impedindo-os de atrapalhar a incursão ucraniana em Kursk em 2025. Não sabemos as respostas para essas perguntas, mas para Putin isso não importa. Ele sabe que a presença dessa mina engenhosa quebra a ilusão de controle russo que ele está tentando criar em Kursk. E a mina destaca outro problema que a Rússia vem tendo com a Ucrânia, desde que Putin lançou sua invasão em grande escala: as táticas de guerra assimétrica da Ucrânia. A mina árvore é um exemplo perfeito da engenhosidade que a Ucrânia precisou demonstrar nos últimos anos para repelir a invasão da Rússia, uma força muito maior. O termo guerra assimétrica se refere a qualquer conflito entre dois grupos em que as táticas usadas diferem drasticamente devido às capacidades variadas de seus militares. A Rússia tenta usar suas enormes vantagens em pessoal e equipamento, ao menos numericamente, para exaurir as defesas ucranianas. A Ucrânia não consegue competir com essas vantagens, então adota abordagens diferentes. A Ucrânia tem sido pioneira no uso de drones em sua defesa contra a Rússia. A guerra de guerrilha e urbana se tornaram comuns na abordagem da Ucrânia. Como tem sido padrão desde a invasão de Putin, a Ucrânia está contrapondo o número esmagador de russos com ideias inovadoras que os comandantes russos seriam incapazes de criar. O Jornal de Segurança Nacional destaca isso ainda mais. Grupos de operações especiais ucranianos estão sabotando equipamentos russos e drones devastam as linhas de suprimento da Rússia. A Ucrânia está assassinando operadores russos importantes em território ucraniano e russo. Táticas irregulares se tornaram a marca da estratégia ucraniana. Agora, vemos o quão inovadores podem ser com essa mina de árvore. Essa mina, embora simples na superfície, é mais um recado para Putin de que a Ucrânia está longe de ficar sem ideias. Sempre que a Rússia tem algum sucesso, como a alegada retomada de Kursk, a Ucrânia reage com novas táticas de guerra assimétrica que podem surpreender os soldados russos. Sim, uma unidade de desminagem russa conseguiu encontrar essa mina específica. Mas quantas mais estão em Kursk? E na Ucrânia? Se a Ucrânia avançar nessa nova tática, todas as áreas florestais onde suas tropas atuam podem se tornar zonas letais para os soldados russos. Isso aterrorizará Putin, não apenas pelo perigo das minas de árvores. A Ucrânia está apostando tudo no uso de minas terrestres, o que significa que milhares de minas de árvores podem estar no futuro da Rússia. Isso não deve surpreender Putin, pois muitos relatórios mostram que a Ucrânia está adotando uma estratégia com maior uso de minas terrestres. Em dezembro de 2024, a Associação de Controle de Armas relatou que os Estados Unidos da América aprovaram o envio de minas antipessoais para a Ucrânia. O ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, disse que as forças ucranianas precisam de recursos para retardar a invasão em larga escala da Rússia. Mais minas se encaixam na conta. Também temos que prestar atenção à natureza dessas minas. As minas antipessoal são o tipo mais controverso dessa forma de arma, e a Ucrânia deixou claro para a Rússia que pretende usar mais delas. Em 29 de junho, Zelensky assinou um decreto anunciando a retirada oficial da Ucrânia da Convenção de Ottawa, que proíbe o uso de minas antipessoal. A Ucrânia é signatária desse tratado desde 2005, mas a guerra com a Rússia a fez reconsiderar. Ela se une a outras nações europeias, como Finlândia, Polônia, Letônia, Estônia e Lituânia, que também iniciaram o processo de retirada do tratado. Relatório da Al Jazeera revela as razões da Ucrânia para sua decisão.
A Rússia nunca foi parte desta convenção e usa suas minas antipessoais com extremo cinismo, disse Zelensky após assinar o decreto. A Al Jazeera também indica que a Rússia possui suas próprias minas distorcidas que a Ucrânia precisa enfrentar. Em agosto de 2023, relatos indicaram que soldados russos estavam armando armadilhas nos corpos de seus colegas mortos com minas antipessoais, visando matar tropas ucranianas. A mina de árvore é praticamente um exemplo de guerra de retaliação nesse contexto. A mina em Kursk era uma mina antitanque, embora tenha a reputação de ser acionada por soldados a pé. Agora que a Ucrânia está deixando a Convenção de Ottawa, as forças de Putin também terão que se preocupar com minas antipessoais, sendo camufladas de formas parecidas. As minas também são o contraponto ideal para uma Rússia que está cada vez mais usando ataques de ondas humanas ao invés de unidades mecanizadas para atacar as defesas ucranianas. Eles não lideram mais com suas forças mecanizadas, disse Austin, no final de 2024. Eles lideram forças desmontadas que podem se aproximar e abrir caminho para as forças mecanizadas. Uma Rússia não mecanizada não pode ser combatida com minas antitanque, apenas minas antipessoal farão o trabalho. Putin seria hipócrita se denunciasse o uso dessas minas. Por fim, citamos que as minas terrestres são um exemplo de táticas de retaliação por parte da Ucrânia. Com criatividade, podemos afirmar o mesmo sobre a utilização planejada de minas antipessoal. A Ucrânia se tornou um inferno de minas graças à invasão da Rússia. De acordo com Andriy Datsyuk, vice-diretor do Centro de Desminagem Humanitária, em maio de 2024, a Ucrânia designou sua equipe para coordenar os operadores de desminagem em campo. Em abril de 2025, Datsyuk disse ao Le Monde que já certificaram 85 organizações, revelando a verdadeira dimensão do problema. Até o final de 2024, estávamos com 139 mil quilômetros quadrados de territórios minados, 23% da área da Ucrânia. Estimamos que milhões de minas já foram utilizadas neste conflito. O trabalho para descartá-las será imenso e já começamos. Datsyuk não é o único a destacar este problema. Em novembro, após a aprovação dos Estados Unidos da América para minas antipessoais na Ucrânia, o Centro de Análise de Políticas Europeias estimou que as minas terrestres agora afetam cerca de 40% do território ucraniano. Em abril, a Organização das Nações Unidas relatou um aumento de 22% no uso global de minas terrestres em 2024. Com boa parte desse aumento sendo consequência da guerra na Ucrânia, a mina de árvore do país é apenas um microcosmo de um problema bem maior. Após 3 anos e meio lidando com a Rússia usando minas terrestres, com efeito devastador contra seus soldados e civis, a Ucrânia está reagindo. As minas de árvore ocultas em Kursk visam atingir os mesmos objetivos das minas russas espalhadas pela Ucrânia ocupada: ferir aqueles que têm o azar de acioná-las ou atrasar as operações, dando tempo para a Ucrânia se recuperar. É provável que, além de minas antitanque, em breve também haverá minas antipessoal escondidas na floresta de Kursk. Talvez também escondidas por árvores, dando à Ucrânia mais oportunidades de avançar em território que Putin pensava estar novamente sob controle russo. Por fim, voltemos à natureza da mina de árvore que os russos encontraram. Era uma mina antitanque. Putin sabe que a Rússia não pode perder muitos mais tanques. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 11.046 tanques desde a invasão em larga escala de Putin, em fevereiro de 2022 até 24 de julho de 2025. Esse número equivale a aproximadamente 269 tanques por mês. Mencionamos anteriormente que a Ucrânia quer usar minas antipessoal para combater o crescente uso de assaltos a pé pela Rússia. As grandes perdas de tanques explicam por que a Rússia está usando menos unidades mecanizadas, pois não tem muitas de reserva. Além disso, não está repondo os tanques perdidos. Segundo a Novaya Gazeta, em 11 de julho, a inteligência ucraniana indica que a Rússia não terá mais tanques utilizáveis até o final de 2025. Além disso, seus estoques de veículos blindados também acabarão. A Rússia já enfrenta a escassez severa de seus principais tanques de batalha, como os T-72 e o supostamente avançado T-90M. A escassez já a fez usar tanques antigos como o T-60 e 2 na Ucrânia.
Segundo o veículo de notícias russo 2BOR, no início de julho, a Rússia tem apenas 251 tanques em boas condições em suas reservas. Outros 1.804 tanques estão em péssimas condições e precisarão de manutenção extensa antes de chegarem ao campo. Essa manutenção consome tempo e peças, ambos escassos para a Rússia. As minas de árvores da Ucrânia vão piorar o problema. A Rússia encontrou apenas uma dessas minas até agora. Provavelmente existem muitas mais minas em Kursk e outros lugares esperando por tanques russos. As forças de Putin só podem desacelerar e perder tempo diante dessas minas engenhosas, pois não tem como detectá-las. Isso favorece a Ucrânia devido ao dilema mencionado: desacelerar e permitir que a Ucrânia prepare emboscadas ou avançar e perder mais tanques com estoques criticamente baixos. Todas as opções são ruins para a Rússia, o que faz das minas de árvores da Ucrânia uma arma potencialmente vital conforme a guerra segue para 2025. Além de minas de árvores, a Ucrânia segue batalhando por áreas que Putin julgava controlar, sendo a Crimeia outro alvo crucial. Eles disseram que a Ucrânia nunca poderia retomar a Crimeia. Eles estavam completamente errados, pois um caminho para reverter a anexação da península pela Rússia se abriu para a Ucrânia. Descubra esse caminho no vídeo. Inscreva-se no Show Militar para mais conteúdo sobre as últimas inovações da Ucrânia na guerra contra a Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.